E o Flamengo aceitou proposta da Roma por um jogador titular absoluto. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também do Palmeiras, o que há de verdade na informação de que Richard Rios cedeu 10% dos direitos da sua negociação para o Palmeiras para que seja vendido para a Europa. Preciso te atualizar também sobre Lucas Moura e a notícia não é boa. Para completar, situação de André Sanches cada vez mais delicada no Corinthians. Falou sobre um volante anunciado no Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, transferências, o futuro de Matheus Gonçalves, Dudu punido pelo STJD e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa eu dar uma dica bem esperta, você precisa entrar no nosso grupo de Telegram absolutamente gratuito. Por lá estamos dando uma série de dicas e sugestões de apostas esportivas e um índice de acerto fantástico. Para você participar é só pegar o link que está no comentário fixo ou na descrição, clique em qualquer um deles, você vai ser direcionado para o nosso grupo do Telegram, por lá você passa no seguir e segue as orientações para não perder nenhuma aposta. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que terá de pagar 19 milhões e 400 mil reais a Julio Furch, atacante argentino que tinha contrato até dezembro de 2026. As partes chegaram a um acordo e o Santos será obrigado a desembolsar por mês 647 mil reais com o argentino em 30 parcelas. Bora te atualizar também sobre Marcos Braz. O ex-vice de futebol do Flamengo está se juntando a um rapper chamado Lennon para comprar a SAF do Olaria, time do Rio de Janeiro, bastante tradicional, negócio de 25 milhões de reais por 95% das ações. Antes de fechar o giro de notícias, contar que o Fortaleza abriu conversas por Danilo Barbosa, volante que pertence ao Botafogo. Ele perdeu espaço nos últimos meses, temporada atual de apenas 14 jogos. Falo também sobre Moscardo, ex-volante do Corinthians, pertence ao PSG e está sendo emprestado por uma temporada ao Braga de Portugal, inclusive já está em Portugal para realização de exames médicos. Saideira do giro de notícias, Atlético Mineiro e Internacional disputam o meio-campista uruguaio Alan Rodrigues, atleta que pertence ao Argentino Júnior, colorado na frente do Galo por já ter feito uma proposta para comprá-lo por 3 milhões e meio de dólares. Hora de falar sobre Dudu, atacante do Atlético Mineiro, punido com 6 jogos de suspensão, tudo por causa daquela briga com Leila Pereira. Você vai lembrar que a Leila estava provocando o atacante, então no Cruzeiro o Dudu respondeu mandando um VTNC pelas redes sociais endereçado a Leila. Nessa sexta-feira ocorreu um julgamento no STJD, o Dudu se ausentou, mas mandou mensagem pedindo desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas sem citar Leila Pereira. No fim das contas, o jogador pegou um gancho de 6 partidas por misoginia contra a Leila. Importante lembrar que nesses 6 jogos de suspensão, Dudu fica de fora também nas 2 partidas contra o Flamengo na Copa do Brasil. Imagino que o Galo possa recorrer da decisão pedindo a liberação do atleta depois do cumprimento de pelo menos um jogo de suspensão. Dudu que ainda terá de pagar 90 mil reais de multa. Só para completar, além do VTNC, que depois do Dudu disse que teria relação com o Cruzeiro, ele também escreveu em outro post, abre aspas, falsa mais do que nota de R$2, se referindo a presidente Alviverde. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Matheus Gonçalves, o atacante de 19 anos de idade, que participou de um jogo-treino do Sub-20 do Flamengo contra o time principal do Bayer Leverkusen, em que o Flamengo venceu por 5-1. O Matheus tinha negociações avançadas com o Cruzeiro e não rolou o negócio. Até por isso muita gente entendendo que ele pode se mudar para o Bragantino. As negociações existem, mas queria contar de forma exclusiva que o jogador do Flamengo divide opiniões em Bragança Paulista. Ele já esteve emprestado ao Red Bull Bragantino e durante a sua passagem viveu de bons lampejos, mas não foi extremamente regular. Os familiares do Matheus também perturbavam a vida do Pedro Caixinha, o que incomodou dirigentes do Red Bull Bragantino. Para completar, outra informação de bastidor, em alguns momentos o clube de Bragança sentia que o Matheus Gonçalves se imaginava superior aos demais atletas e ao clube por ter vindo do Flamengo. Até por isso, não dá para dizer que exista uma negociação muito próxima de acontecer. Em meio a isso, nas últimas horas, também surgiu a notícia de que o Olympiacos da Grécia entrou na parada para contratar o atacante
de 19 anos de idade. O que se sabe em relação ao Cruzeiro é que a Raposa desistiu de fato de fechar com o Matheus Gonçalves depois que o presidente BAP, de uma hora para outra, recuou de um acordo verbal que já tinha com o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. Hora de falar sobre o Botafogo com uma chegada e um nome que não vem mais. O Botafogo, ao longo da sexta-feira, afirmou ou confirmou de forma oficial o anúncio de Danilo, volante revelado pelo Palmeiras e que pertencia ao Nottingham Forest. Você soube primeiro sobre essas negociações. Operação de 22 milhões de euros. E o negócio só aconteceu porque John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Evangelos Marinax, dono da SAF do Nottingham Forest, se tornaram muito próximos e haviam combinado esse negócio para o Lyon, em meio às idas de Igor Jesus e Jair do Botafogo para o clube inglês. Achei muito caro o valor de 22 milhões de euros. Vamos ver como é que o Danilo se sai. Volante que preferiria continuar na Europa, mas acabou aceitando a oferta do Botafogo graças a um belo reajuste salarial. Se o Danilo está fechado, posso contar que Gonçalo Borges, atacante português do Porto, não será comprado. O Porto chegou a aceitar uma proposta de 6 milhões de euros, mas o atleta e seu pai rejeitaram a transferência para o futebol brasileiro. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, situação de André Sanches, cada vez mais complicado. O ex-presidente do Timão foi na última segunda-feira, passou por um momento de dificuldade. O COR e o Conselho de Orientação sugeriu que se discuta uma punição ao Andrés por ter utilizado o cartão corporativo para bens pessoais enquanto presidente do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Movimento Corinthians Grande, importante grupo político no Parque São Jorge, entrou com um pedido de desligamento de André Sanches do Conselho Deliberativo. Se esse pedido for aprovado por membros do Conselho Deliberativo, no momento seguinte, ele terá o pedido de exclusão do grupo de sócios do clube. Dessa maneira, um dos presidentes mais importantes da história alvinegra pode nunca mais participar de qualquer coisa política. Sei que muito torcedor do Corinthians adoraria que essa história acontecesse. Só para completar, o Movimento Corinthians Grande afirma que o pedido se baseia no fato de... O pedido de afastamento se baseia no Estatuto do Clube e também na Lei Geral do Esporte e no Profut, por gestão irregular e temerária. As últimas duas do Corinthians, Hugo vai passar por cirurgia devido a uma hernia inguinal, eu me refiro ao lateral e não ao goleiro. Já Maicon, o volante, sofreu lesão muscular e ninguém no Corinthians divulgou se a lesão é grave, se não é grave, qual o tempo de recuperação para o atleta. Preciso atualizar vocês agora sobre o São Paulo. Lucas Moura passou nessa sexta-feira por uma intervenção médica, tudo por causa das dores no joelho que o impedem de jogar desde o dia 6 de maio. E já dá para cravar que antes de 6 de agosto ele não terá condição de estar em campo. Dessa maneira, fica de fora do clássico contra o Corinthians nesse sábado no Morumbi. O Lucas ainda sente muitas dores quando faz movimentos mais bruscos. Essas dores no joelho nasceram de uma pancada do Lucas Moura no próprio gramado, uma situação bem esquisita. A intervenção dessa sexta-feira se deu a partir de um procedimento que busca aliviar os sintomas que ainda limitam os movimentos dele. Foi injetado, vou até pegar direitinho aqui o termo, precisou de uma injeção retrocapsular guiada por ultrassom. Essa injeção vai permitir que se alivie as dores para que o Lucas Moura, num curto espaço de tempo, possa estar à disposição. Apenas 13 partidas na atual temporada. Nesse final de semana o Neymar vai ter mais jogos pelo Santos em 2025 do que o Lucas Moura pelo São Paulo, só para você entender como o dono do maior salário entre atletas do São Paulo tem sido bem pouco útil na atual temporada. Bora falar agora sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história de que Richard Rios abriu 10% dos seus direitos econômicos para que o negócio envolvendo sua venda no Palmeiras saia. Essa informação foi publicada mais cedo pelo GE, bastante respeitado, e apurando do lado de cá tem uma outra informação. Notícia que eu tenho é de que o Richard Rios não abre mão dos 10% a que tem direito para que o negócio saia. Até estranhei, porque 10% de 30 milhões de euros pedida da Leila equivaleriam a 3 milhões de euros. Por que o Richard Rios abriria mão de tamanha grana, levando em consideração que o Palmeiras já aprovou sua negociação? Só para lembrar que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, o Richard Rios tem 10%, o restante é dividido entre Guarani e Flamengo. O Guarani tem 13,34%, o Flamengo fica com apenas 6,66%.
Hoje a principal proposta para a compra do Richard segue sendo do Zenit. A Roma, o Porto, o Benfica, o Atlético de Madrid e eventuais clubes ainda não chegaram aos 30 milhões de euros pedidos pela presidente alviverde. Bora falar agora sobre o Flamengo, que aceitou proposta da Roma pelo lateral direito Wesley, novela antiga. Desde o começo do ano e o Wesley vem sendo bastante assediado. A última oferta da Roma de 25 milhões de euros fixos, mais bônus por metas. O Flamengo chegou a dizer que só toparia vender Wesley por 35 milhões de euros. Depois chegou a cogitar 30 milhões de euros, mas percebeu que não terá propostas desse tamanho, apesar de uma série de especulações que envolviam Manchester City, entre outros clubes. Hoje 25 milhões de euros fixos equivalem a 162 milhões de reais. Porém, o Flamengo só vai topar ceder o Wesley a partir do momento em que encontrar um substituto. Já há uma busca por José Boto e os homens do departamento de scout do Flamengo em busca dessa contratação para a lateral direita, alguém que possa se revezar com o Wesley. Só para completar, em relação ao Fla, negociação com o Carrascal praticamente fechada, rubro-negro ainda busca outros nomes de peso nessa janela de transferências. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!